Meu nome é Alceu Galvão e nesse módulo que trata da prestação dos serviços de saneamento básico, nós iremos abordar o estudo de caso do município 1, estratégias de fiscalização. É importante ressaltar que na aula anterior nós mostramos como se encontrava a situação da prestação de serviço, ou seja, passamos vários dados, dados sobre micromedição, sobre volume consumido, sobre qualidade de água distribuída, sobre ocorrências operacionais, e lembrando que todos aqueles dados tinham como origem o próprio prestador de serviço. E aqueles dados, eles serviram para que o regulador ele pudesse ter uma noção, ele pudesse ter um entendimento de como se dava, como é que se ocorria aquela situação da prestação de serviço. Então, a partir daqueles dados, traçaremos de que forma nós iremos trabalhar aqueles dados, seja nas investigações de campo, seja no tocante ao tratamento das informações. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar, e aí a foto do lado esquerdo é uma situação de ponta de rede. Nós mostramos na situação anterior, na situação da prestação de serviço, de que era importante ter a planta da rede para que pudéssemos identificar as pontas de rede e, obviamente, fazer uma visita aleatória a algumas situações de ponta de rede. Aqui é um caso onde é uma ponta de rede, porém, essa ponta de rede ela está lacrada, quer dizer, não há um registro para limpeza da rede, porém, como ele não é utilizado, ele acaba, obviamente, soterrado, de tal maneira que é uma estratégia importante, que possamos identificar que isso tem uma relação direta com a qualidade, eventual excesso de turbidez em pontas de rede da distribuição. Um outro aspecto também é que, também ainda abordando em termos da rede, do cadastro da rede, também a gente poder identificar situações onde eu tenho, por exemplo, material com cimento amianto, ou então material com diâmetro inferior ao que está estabelecido. Então, aqueles dados, aquela planta da rede, ela traz já a orientação para que nós possamos quantificar situações inadequadas em termos de diâmetro e material, assim como identificar locais que possamos visitar no tocante às pontas de rede. Um outro aspecto também importante é que, veja que o prestador de serviço, ele passou previamente ao regulador um conjunto de situações de ocorrências operacionais que redundaram em paralisações. Então, uma primeira tarefa é organizar os dados, ou seja, o regulador ele vai ter que ordenar esses dados, identificando as quantidades de paralisações, os tipos de paralisações, a duração dessas paralisações, a quantidade de ligações que são impactadas por esse tipo de ocorrência. Então, é um dos primeiros aspectos que é importante, a partir daquele conjunto de informações encaminhado pelo prestador de serviço, é a organização dessas informações, de tal maneira que, dentro de um ciclo, um ciclo de 12 meses, o regulador ele possa identificar claramente quantas paralisações, qual a população impactada, no tocante em termos de quantidade de ligações e os tipos de paralisações. Outro aspecto também, aquilo que nós observamos, é que o prestador ele tem a listagem das reclamações por falta de água ou baixa pressão, e uma das estratégias é a geolocalização dessas reclamações, ou seja, você consegue previamente identificar, espacializar onde estão localizadas essas reclamações de falta de água e baixa pressão, de tal maneira de que há manchas, há manchas de calor, há manchas que mostram onde há uma concentração maior dessa situação de falta de água e baixa pressão. E a partir dessas informações, o que é que o regulador deve? Ele deve posicionar o seu data log, ou seja, ele pode não só obrigar, exigir do prestador de serviço que instale um data logger nessas manchas de calor, onde há uma maior concentração de reclamações, bem como ele pode instalar o seu próprio equipamento para que, durante a fiscalização de campo, ele possa identificar, ele possa mensurar
né, ao longo daquele período de fiscalização, né, o comportamento das pressões, em lugares onde previamente ele já sabe que há uma prestação inadequada, ou seja, onde há uma concentração maior de falta de água e baixa prestação, de baixa pressão, né, e falta de água, né, por meio das reclamações dos usuários. Outro aspecto que é importante também é o cruzamento entre ocorrências operacionais, ou seja, nós tínhamos uma informação específica acerca das paralisações e a quantidade de reclamações. Então, você pode também estar fazendo a associação, né, ou seja, nós temos as ocorrências, né, que impactaram um conjunto de milhares, né, de ligações que tiveram interrupção durante alguns dias, e, em paralelo, você pode ter também, cruzar as informações daquele mês, observando que naquele mês, por conta daquela paralisação, eventualmente você pode ter um número maior ou menor de reclamações. Então, esse cruzamento ele é importante porque leva também uma análise mais sensível a identificar se aquele tipo de paralisação ele leva a uma maior reclamação por parte dos usuários. Então, outro aspecto importante, né, no tocante a uma estratégia da fiscalização, é o cruzamento do conjunto das diversas informações, né, que são solicitadas ao prestador de serviço. Também, outro aspecto também que se coloca aqui, aquilo que nós mostramos no slide anterior pode ser observado por meio de gráficos. E veja que, da mesma forma, observa-se que do meio de maio a julho, você teve ocorrências operacionais, você teve um conjunto de várias ocorrências operacionais e que, nesse período, você teve uma média maior de solicitação de falta de água e baixa pressão. Então, veja que, em média, e considerando também o número de solicitações, ele foi maior, observando, e aí você cruza, né, número de solicitações de falta de água e baixa pressão, o valor médio, e você cruza com a quantidade de ocorrências operacionais. Então, é outra forma de você poder estar tratando os dados que são fornecidos pelo prestador de serviço, e tudo isso vai constar no seu relatório de fiscalização e, eventualmente, a depender dos dados, né, tratados, a depender dos resultados que o regulador ele encontra, obviamente, isso poderá resultar numa infração, na emissão de um termo de notificação, na identificação de uma não conformidade, demandando, né, prazos para que o prestador de serviço ele se regularize. Também outro aspecto bastante relevante também que deve ser utilizado, aquilo que nós mostramos na planta, né, na rede de distribuição, identificando os pontos mais desfavoráveis, de tal maneira que você possa instalar um equipamento data logger. Esse equipamento data logger é do regulador, da entidade reguladora, não obstante que ele possa solicitar ao prestador de serviço, mas, previamente, o regulador ele já sai a campo, né, com os pontos identificados, aqueles pontos desfavoráveis que nós falamos, ou seja, com pressão, com a possibilidade, eventual possibilidade de pressão dinâmica abaixo de 10 MCA, ou pressão estática maior que 50 MCA, de tal forma que, ao chegar a campo, ele já tem mapeado, né, os possíveis lugares onde ele possa instalar o seu equipamento, né, para medir a pressão. Outro ponto também relevante é trazer aquelas planilhas do prestador de serviço, daí é importante também que serem requisitados dados abertos para que o regulador possa tratar essas informações e ele possa analisar todos os dados de micromedição, analisando, né, o volume micromedido, mês a mês e por faixa de consumo. Então, por exemplo, quem consome zero, né, não consumiu nada naquele mês, a gente pode ter, por exemplo, em dezembro de 22, 125 usuários. Até 4 metros cúbicos, ou seja, em 4 metros cúbicos, nós temos 258 usuários. De tal maneira que você tem, por consumo, 0, 1, 2, 3, você tem a quantidade de usuários e a quantidade acumulada. Ao final, você pode chegar com a conclusão de que a maioria dos usuários, por exemplo, eles consomem até 9 metros cúbicos. Se eles estão consumindo até 9 metros cúbicos, há um ponto de interrogação. Esse consumo baixo se deve à questão de costumes, ou seja, são temperaturas mais frias,
né, há muita chuva e o usuário acaba não consumindo pouca água, ou é porque ele não teve disponibilidade de água para que ele pudesse consumir os 10 metros cúbicos. E aí, para que você possa ter evidências de que ele, de fato, não consumiu, você faz também o cruzamento com as ocorrências operacionais, com as reclamações de falta de água e baixa pressão, ou seja, você acaba cruzando micromedição, né, com ocorrências operacionais, com reclamações dos usuários, de tal maneira que você pode chegar ao final, né, quando da elaboração do relatório de fiscalização, com a constatação de que os usuários não tiveram à disposição o volume mínimo faturado de 10 metros cúbicos para o seu consumo. Essa mesma tabela ela pode ser retratada de uma forma mais visível, né, nessa figura. Veja que nós temos aí em azul o volume micromedido, nós temos em laranja, né, o volume que não foi consumido pelo usuário, de tal maneira, por exemplo, que na faixa de consumo até 7 metros cúbicos foram 194. E esse laranja foi o volume a mais que o prestador ele acabou cobrando do usuário, faturando do usuário sem que o usuário tenha consumido. E a grande questão que se tem que se identificar com esse gráfico, com aquela tabela, é se, de fato, os usuários tiveram à disposição 10 metros cúbicos. Daí porque, novamente ressaltando, os dados vêm do prestador de serviço, eles têm que ser tabulados, eles têm que ser tratados, eles têm que ser interpretados, e principalmente esses dados têm que ser cruzados com outros dados do prestador de serviço, no caso, aquilo que nós falamos, as ocorrências operacionais, as reclamações dos usuários, os dados que foram coletados diretamente pelo regulador por meio de seu equipamento DataLog. E com tudo isso, você consegue ter evidências suficientes, né, para que possa colocar no seu relatório de fiscalização, no seu termo de notificação. Outro aspecto interessante é que também no tocante à qualidade da água na rede, ou a qualidade da água tratada na estação de tratamento, é que, ao final, todos aqueles dados, aquela massa de dados, e muitas das vezes são muitos dados de qualidade de água, você possa, ao final, fazer uma avaliação acerca da conformidade ou não em relação aos padrões de potabilidade, né, pela portaria 888, né, 2021 do Ministério da Saúde. Então, a partir do tratamento dessas informações, você consegue fazer essa identificação no tocante às não conformidades que são encontradas. E é importante que, dentro da fiscalização, os dados a serem requisitados, eles têm uma periodicidade maior, que não representem somente um trimestre, que não representa somente um mês. O ideal, penso, que é a utilização, se trabalhar com dados anuais, ou seja, de um período de 12 meses, de tal maneira que você consiga observar o comportamento do tratamento, o comportamento daquela água que é distribuída, né, ao longo dos vários períodos do mês, onde eu tenho períodos de chuva, períodos de seca, e, obviamente, a água bruta, ela se comporta de maneira diferente, da mesma forma que o tratamento, ele também pode não se comportar de maneira adequada, não tratando a água e distribuindo conforme os padrões de potabilidade. Também, outra forma que é muito utilizada e que é muito importante é que o regulador tenha um laboratório independente, ou seja, que haja uma coleta concomitante, né, dentro da fiscalização. Né, obviamente, o regulador ele não tem que ter o seu laboratório próprio, ele contrata um laboratório independente que tem uma certificação equivalente à do prestador de serviço, né, de maneira que ele possa fazer essa coleta e fazer o comparativo, ratificando, né, os próprios dados do prestador de serviço, ratificando os próprios dados todo aquele período que foi analisado em termos de qualidade da água, seja do tratamento, seja na própria rede de distribuição. Também, da mesma forma que as análises físico-químicas, também, né, os exames bacteriológicos devem ser realizados, e lembrando que esses pontos de coleta, eles podem também, né, nós podemos nos utilizar da planta da redistribuição para identificar aqueles pontos extremos, nas pontas de rede, onde, em geral, você tem
teoricamente, você tem uma turbidez maior, um acúmulo maior na ponta de rede, e você pode, inclusive, dentro da sua amostra, dentro daquela quantidade de amostras, você já pode direcionar para que a coleta seja realizada em algum daqueles pontos. Também, um outro aspecto dentro da estratégia de fiscalização é pegar toda aquela soma, aquela massa de dados, e também avaliar se o monitoramento da qualidade da água ele foi feito conforme a portaria, daí porque é preciso organizar, tratar os dados em gráficos, fazendo o contraponto do que é exigido minimamente pela portaria, né, do Ministério da Saúde, de tal maneira que você pode identificar se, né, a qualidade, o monitoramento realizado pelo prestador de serviço, ele atingiu ao que determina a portaria do Ministério da Saúde. E há outros elementos também dentro da fiscalização ser observados. Um deles é o manancial de água bruta, se há eutrofização ou não, daí porque é necessário em campo que o regulador percorra, às vezes tais mananciais são de difícil acesso, mas é fundamental que ele observe e que eventuais presenças de macrófitas, né, podem ser um grande indicativo, né, de poluição desses mananciais, principalmente a presença de animais nas áreas próximas à captação de água. Outro aspecto também é relevante é a cobertura dos reservatórios, né, dentro da fiscalização de abastecimento de água, eventualmente a dificuldade do acesso, até pelo próprio prestador, você pode ter, né, no reservatório tampas abertas, ou você pode ter, né, animais, ou você pode ter pássaros, obviamente tudo isso prejudica a qualidade da água a ser distribuída, de tal maneira que muitas agências, né, estão se utilizando de drones, né, justamente para que, né, é uma forma de proteção do próprio regulador e é uma forma de obtenção da informação de uma maneira muito eficiente, muito rápida, para que você possa, principalmente em reservatórios elevados, ter uma visão geral, né, ter fotos, identificar eventuais não conformidades. E, por fim, também é importante que dentro da fiscalização haja uma observância muito, né, crítica no tocante ao comprometimento de estruturas. Obviamente, tem uma relação direta com a prestação de serviço, até caso uma prestação, uma estrutura dessa, haja um rompimento, né, dos pilares, um reservatório cair, também você pode trazer, né, mortes ou trazer danos, né, a pessoas e a propriedades. Então, de tal maneira de que, havendo indícios, havendo evidências, essas evidências elas têm que ser reportadas imediatamente ao prestador de serviço, inclusive de maneira anterior, né, à emissão do próprio relatório de fiscalização, que pode demorar 20, 10, 15, 40 dias antes da emissão. Então, né, assim que o regulador volta ao escritório, ele já emite informando, né, dos riscos, né, riscos à vida humana, riscos à prestação de serviço, que eventuais problemas estruturais de reservatórios ou outra qualquer estrutura possa acontecer. Então, veja que o que nós fizemos, a partir de um conjunto de informações prévias da situação da prestação de serviço, observamos de que maneira iríamos tratar essas informações, né, como estratégia de fiscalização, principalmente cruzando os dados das diferentes fontes do prestador de serviço, dos diferentes tipos de relatório, e algumas situações em que o regulador deve estar atento, né, quando das suas atividades em campo. Obviamente, há muitas outras estratégias, a depender do tamanho do sistema, do tipo do sistema, do porte do sistema, da localização do sistema, se ele é integrado ou se ele é isolado, porém, são questões mais gerais, aspectos mais gerais que devem ser observados, né, pelo regulador no campo.